Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos. Nós vamos estudar nesse momento a lição número 2 do segundo trimestre de 2022 da Escola Sabatina. Essa é a capa da lição, né? Essa é a lição da Escola Sabatina. Caso você queira acessar, você também pode acessá-la gratuitamente no site da Casa Publicadora Brasileira. Tá? Entrar lá em lições adultos, você vai ter todo o conteúdo gratuito ali, tanto para leitura, né, como para audição. Ali, clicando ali no link, ele vai te levar até o vídeo do YouTube, em que ali é falado todo o conteúdo. E logo mais, nós estudaremos a lição 2 da Escola Sabatina. Sejam muito bem-vindos. Peço que desde já, gostando do conteúdo, vendo um conteúdo relevante, que curta, compartilhe e se inscreva no canal, nos ajudará bastante e ajudará a divulgar esse trabalho. Nesse momento eu te convido para uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma vez termos a chance de falarmos da Tua Palavra, que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória, segundo a Tua vontade, nos perdoe por nossas falhas e pecados, nós imploramos hoje e sempre. Amém. Então, lição 2 da Escola Sabatina, canal Clamando no Deserto, segundo trimestre de 2022. Lição tem como tema a queda. Sábado, 2 de abril, ano bíblico, 2 Samuel 5-7. Então vamos lá. Leitura da semana está em Gênesis, 2 Coríntios, Apocalipse, o Evangelho de João, o livro de Romanos, Hebreus e 1 Timóteo. Texto para memorizar. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse Gênesis 3,15 é o verso geralmente que é chamado de verso messiânico, onde se entende que o que teria acontecido aqui seria um vislumbre, né, da luta que haveria entre a Igreja de Deus e Satanás, e o próprio conflito ali entre o próprio Messias, né, e Satanás, onde o Messias venceria e derrotaria toda a intenção do inimigo ali contra o povo de Deus. Mas aqui nós estamos falando no contexto da queda do ser humano e nós vamos ler alguma coisa sobre isso, vamos comentar alguma coisa sobre isso também. Em meio a tudo que Deus havia dado aos nossos primeiros pais no Éden, também vem o aviso: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, não sei se vocês, caso você não tenha assistido e tenha interesse em assistir, nós fizemos a lição 1 sobre a criação, e lá nós comentamos alguma coisa, foi comentado sobre a nossa responsabilidade em equilibrar as coisas, equilibrar direitos, deveres, não é? Aceitar as restrições divinas e entender que elas são para o nosso benefício. E a semana nós vamos ver um pouco, né, do resultado de não se cumprir aquilo que Deus estabeleceu, né, o prejuízo que isso trouxe ao ser humano e a todo o planeta. Né? Não deveriam conhecer o mal, não tiveram acesso ao que poderia ter dado a eles a vida eterna como pecadores. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a partir do momento que Adão e Eva, esse contexto de Gênesis 3,15, no contexto em que Deus ele começa falando com a serpente, fala com a mulher, fala com o homem, e ali ele lança punições à serpente, lança punições ao homem e à mulher, e nós entendemos ali que ficou implícita também a punição a Satanás, ou seja, Deus estaria dizendo a Satanás ali que ele não permitiria que o ser humano fosse entregue a ele, né? Ou seja, o ser humano teria a chance de lutar contra as forças do inimigo. Gênesis 3,15, a primeira promessa do Evangelho, Deus abriu um caminho de escape para todos nós. Ou seja, Deus permitiu que o ser humano, desde que verdadeiramente se arrependesse, se chegasse a Deus, conseguisse o acesso à graça, ao plano de redenção divino, né? Em virtude do pecado.
O que Deus não permitiu, que a Bíblia fala claramente, Deus diz assim: agora que o homem se tornou como um de nós, ou seja, semelhante a ele, no sentido de conhecer o bem e o mal, né? Não igual, mas semelhante no sentido de conhecer o bem e o mal, Deus diz assim: para que não toma e coma da árvore da vida e viva eternamente. Então Deus proibiu o ser humano de, na situação, na condição em que ele estava caído, que continuasse ali a ter acesso à árvore da vida e continuasse a viver eternamente, mostrando ali a mortalidade condicional e a imortalidade condicional do ser humano também. Ou seja, o ser humano não é imortal por si mesmo, não. Deus permitiu a ele, através da árvore da vida, o acesso à imortalidade. Domingo, Gênesis 3, 1, 2, 2 Coríntios 3, 1, 2 Coríntios 11, 3, Apocalipse 12, 7 a 9. Quem era a serpente e como enganou a Eva? O comentário da lição diz o seguinte: o texto começa com a serpente. A sintaxe da frase sugere ênfase. A palavra serpente é a primeira palavra da frase. Além disso, a serpente tem um artigo definido, indicando que essa era uma figura bem conhecida, como se o leitor já devesse saber quem é. Ou seja, quando ele comenta, o que dá a entender é que quando Moisés, seja tendo escrito diretamente ou tendo compilado os escritos antigos, quando Moisés apresenta esse texto, a intenção dele é falar de um ser que já era conhecido para o leitor que fosse ler naquela época, pelo menos, né? Como se o leitor já devesse saber quem é. A realidade desse ser é assim afirmada desde a primeira palavra do capítulo. A fim de realizar sua obra sem ser percebido, Satanás escolheu empregar como seu médium a serpente, um disfarce bem adaptado ao seu propósito de engano, ou seja, ele fez algo atípico, ele fez algo que levaria Eva em especial, né, a um caminho desconhecido, e aí ele conseguiu confundi-la o suficiente para induzi-la ao pecado. A serpente era então uma das criaturas mais sábias e belas da terra. Tinha asas e enquanto voava pelo ar apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho do ouro polido. Ellen G. White, Patriarcas e Profetas. Então, veja que ali se nós formos olhar, por exemplo, Deus não lança a maldição à serpente no sentido de que ela não falaria mais, não é? E ainda assim ela não fala. Então ali eu entendo isso como um indício de que quem estava falando, por mais que a serpente fosse ardilosa e tivesse habilidades, que ela não necessariamente tivesse acesso à fala humana, por exemplo, né? Ou seja, seria um indício de que alguém estaria a utilizando para falar e para desenvolver toda a argumentação ali que faria com que Eva caísse e logo depois Adão também caísse. Observe também que a serpente não discute imediatamente com a mulher, mas faz uma pergunta que implica que acredita no que o Senhor lhes disse. Afinal, ele perguntou: será que Deus realmente disse? Né, ele fala assim: Deus não falou, né? Então você vai ver no texto, olha, Deus não falou que não podia comer de uma árvore, né? E aí Eva vai e explica: não foi isso que Deus falou. E aí ele vai testando, ele vai tentando abrir caminho ali, e no momento que ele encontra ali um indício, que dá a entender que seria uma falha, ele usa essa falha e aí ele começa o seu plano, né? Observe também que a serpente não discute, ele fala: desde o início podemos ver o quão astuto e enganoso esse ser era, e como veremos, funcionou também. Aqui está o texto: mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, ou seja, era o mais astuto que estava ali, ou seja, Satanás teria conseguido ali chamar para o seu lado o ser que tinha todas as características necessárias para que ele utilizasse e tentasse ali o primeiro casal. E ele fala: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher responde: não, dos frutos das árvores podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim,
não podemos comer dele. Então, ele dá a impressão a Eva que ela estava no controle da conversa, mas na verdade ele já sabia qual era o fruto que ela não poderia comer. Então, ou seja, ele faz a pergunta para que ela coloque, no momento em que ela fala da árvore do centro do jardim, ela coloque a árvore no centro da conversa. Então, a intenção dele era que partisse dela a informação sobre a árvore, para que a mente delas ficasse focada naquela árvore. E no momento que ela fala da árvore que está no meio do jardim, e aí ela passa a ter a mente focada ali naquela árvore, como se ela estivesse no controle da conversa, explicando para ele, esclarecendo. E aí ela fala: vocês não devem comer nem tocar nele para que não venha a morrer. Então ela explica o que Deus havia falado. E aí existe uma questão aqui porque ela fala assim, não deve comer nem tocar, mas Deus não teria falado sobre o termo tocar, e aí isso poderia ter indicado ali uma falha na compreensão de Eva, e que Satanás teria se utilizado dessa fragilidade como um ponto a mais para que ele enganasse a Eva. Temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, então veja, Paulo está falando ali que, na verdade, ali, a serpente enganou pela astúcia, ela trabalhou ali com a mente, de Eva. Assim também a mente de vocês seja corrompida. Então veja que ele está deixando bem claro que na comparação ele está falando, assim como a serpente conseguiu corromper a mente de Eva, conseguiu induzir a Eva a se corromper, eu temo que vocês também se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo, ou se vocês aceitam, porque ele fala assim, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, então existe uma questão que vai surgir possivelmente alguém que pregue um Jesus e que ele já havia alertado, inclusive, que surgiriam, o próprio Jesus havia falado sobre falsos cristos, falsos profetas, mas qual era a preocupação adicional de Paulo? Ele fala, olha, além dessa questão de alguém apresentar uma mentira, o grande problema, a grande preocupação de Paulo era, se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então ele está dizendo assim, o problema maior não é aparecer alguém pregando erro, o problema maior é a mente de vocês se corromper a ponto de vocês aceitarem isso de bom grado e entenderem que isso é útil, que isso é bom para vocês e corromperem aí a compreensão da palavra de Deus e, consequentemente, corromperem um comportamento, Então estourou guerra no céu, Miguel e os anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos lutaram. E aí ele fala o seguinte, quem é o dragão? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então ele faz a associação. Quem é a antiga serpente? É o próprio Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a serpente que estava lá não estava fazendo aquilo por si mesma, ela estava sendo manipulada por um ser com uma inteligência avançada, que conseguiu utilizá-la e conseguiu assim, com alguns detalhes, confundir o suficiente a mente de Eva. E obviamente a Bíblia fala que Eva cobiçou o fruto, Eva sentiu o desejo, porque assim, além da árvore do fruto, ser belo, ser atrativo, aí a Bíblia fala, desejável para dar entendimento. Então, ou seja, aquilo que Deus havia falado que era proibido, ela passa a enxergar como desejável. Então, quando o que é proibido se torna desejável para nós, aí eu acredito que vamos dizer assim, meio caminho andado para nosso tropeço, Se não mais, Já estamos ali a caminho certo do tropeço. Compare as palavras da ordem divina a Adão com as palavras da serpente à mulher. Quais as diferenças entre as falas e qual o significado dessas diferenças? Vamos pensar, Olha só. O que Deus fala, ou seja, Deus fala, olha, vocês podem comer de todos os frutos, então eles não passariam necessidade física. Eles não tinham necessidade de domínio, porque abaixo de Deus eles é que tinham domínio sobre o planeta, então eles não tinham fome, não tinham necessidade física.
não tinham necessidade de aceitação, eles dominavam sobre tudo abaixo de Deus, não é? Não tinham necessidade de conhecimento, porque Deus dotou a eles de uma sabedoria esplêndida. Bastava que eles tivessem a paciência e se sujeitassem ao aprendizado conforme Deus transmitisse a eles, e não usurpassem aquilo que pertencia a Deus. Quero que Deus estabeleceu, olha, nesse momento vocês não vão ter acesso a esse conhecimento, ou talvez em nenhum momento, né? E nós vemos que o ser humano custou muito caro para o ser humano em geral, para toda a raça humana, esse acesso a esse fruto, não é? O ataque de Satanás diz respeito a duas questões: morte e conhecimento do bem e do mal. Enquanto Deus afirmou de maneira clara e enfática que a morte deles seria certa, Satanás diz que, pelo contrário, eles não morreriam, sugerindo que os humanos eram imortais. Enquanto Deus proibiu Adão comer o fruto, Satanás os encorajou a comer o fruto, porque comendo dele seriam como Deus. Como Deus no sentido de semelhante. O próprio Deus reconhece isso, né? Ele fala, agora que o homem tornou como um de nós. Lá em Gênesis, né? O homem percebe isso, né? Deus fala isso, né? Ele fala lá ao final, ele comenta, vou ler aqui para nós, né? Verso 22, do capítulo 3 de Gênesis. Vou minimizar aqui o texto e vou entrar na internet para nós vermos. Então ele diz assim: ele fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher, e logo depois ele diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também a árvore da vida, coma e viva eternamente. Ou seja, Deus está deixando claro que não poderia haver as duas coisas ao mesmo tempo: o homem com acesso ao fruto e com acesso ao conhecimento do bem e do mal. Isso não seria viável e pouco tempo depois nós já percebemos o resultado disso através da história de Caim e Abel. Então ele fala dos contrastes, né? Aquilo que Deus estabelece como proibido, Satanás encoraja a fazer. Eu acredito que você deve ver na nossa sociedade, assim como já deve ter sido visto várias vezes em outras sociedades, você deve ver em nossa sociedade esse contraste. Deus diz uma coisa e alguns na sociedade dizem outra. Deus proíbe algumas coisas e alguns na sociedade encorajam aquilo que é proibido. E você já deve ter percebido, assim como eu já percebi, os péssimos resultados que isso traz para nós como indivíduos e para a sociedade como um todo. Então você já deve ter percebido que encorajar aquilo que Deus proíbe é altamente prejudicial ao ser humano. E não só isso, mas se omitir diante daquilo que Deus proíbe é praticamente um encorajamento, né? Então, nós temos que nos posicionar diante das coisas. Olha, isso Deus proíbe, isso Deus aceita. Nós devemos evitar ficar em cima do muro nas questões teológicas, né? Nós precisamos nos posicionar. Se nós, de repente, mais à frente, com maior conhecimento, mudarmos, falar, olha, estive errado nesse ponto, acredito que vim conversar com vocês a respeito, ou acredito que seja necessário haver uma leve mudança naquilo que comentei, mas nós devemos nos posicionar. O que pode acontecer olha, nesse momento não tenho conhecimento necessário para me posicionar sobre esse assunto, mas vou pesquisar e logo mais vou me posicionar. Isso deve ser o nosso comportamento, né? Ela se comportou como se Deus não estivesse mais presente e tivesse sido substituído por ela mesma. E aqui nós estamos falando de Eva, né? O texto bíblico alude a essa mudança de personalidade. Eva usa a linguagem de Deus. A avaliação de Eva do fruto proibido, viu que era bom. Era uma árvore boa, né? Desejável para dar entendimento, né? Aparência agradável, né? Com a aparência de uma árvore saborosa e o principal, que foi o motivo que ela comeu. Desejável para dar entendimento, porque os outros frutos também eram saborosos, eram agradáveis à vista, mas o principal ponto é desejável para dar entendimento. Foi atrás disso que ela foi no momento que ela comeu o fruto, porque ela tinha acesso a todas as árvores do jardim que eram comestíveis, que Deus, com frutos comestíveis, né, que Deus havia concedido. Deus já estava determinado que não haveria falta alguma para ela em comer aquele fruto, mas ainda assim ela usurpa
o lugar que era de Deus. Ela toma conta do lugar que era de Deus na própria mente dela. Ou seja, ela passa a determinar o que é bom ou o que não é bom segundo os critérios que ela achou melhor. Né? Então ela preferiu arriscar tudo que ela tinha em nome de uma fala de alguém, de um ser, né, que ela não tinha motivos para confiar. Por quê? Por que desconfiar de Deus? Por que confiar naquele ser? E aí vamos lá. Perdão. Essas duas tentações, a de ser imortal e de ser como Deus, estão na raiz da ideia de imortalidade nas antigas religiões egípcias e gregas. Aqui eu vou fazer apenas uma observação. O ser como Deus aqui, né, conhecedor do bem e do mal, o que fica implícito, o que fica explícito no texto é que assim, Deus havia falado, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, então Deus não mentiu. Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então não houve mentira nesse ponto, não, pelo menos não uma mentira direta, né? Não uma mentira direta. O que houve foi uma afronta a Deus, ou seja, Satanás estava dizendo a Eva o seguinte, olha, Deus está proibindo você de ter acesso a esse conhecimento para que você seja como ele nesse ponto, mas não há problema nenhum. O que ele está, né, e ela sugeriu inclusive que Deus estivesse com medo, né, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer e mais que isso, vai se abrir os olhos de vocês, então Deus estaria com medo, Deus estaria preocupado de vocês comerem, por isso que ele estaria proibindo. Então veja que ele vai incutindo uma dúvida altamente prejudicial que Eva poderia simplesmente esperar, falar, não, então vou fazer o seguinte, eu vou esperar, vou conversar com Deus, vou ser honesta com Ele, falar, Senhor, isso está me incomodando, isso está afligindo a minha mente, o Senhor poderia conversar comigo? E com certeza Deus conversaria com ela, mas ela preferiu tomar o lugar, né? Ela preferiu por si mesma estabelecer o que era bom ou mal para a sua vida, desconfiou de Deus, e isso saiu muito caro, né? Bastaria ela ter paciência e conversar, e muitas vezes nós podemos cair nesse erro também. Basta muitas vezes nós esperarmos, sentarmos, pedirmos a sabedoria de Deus, a orientação de Deus, examinarmos a sua palavra, orarmos, pedimos um sinal e Deus nos abençoa. Mas muitas vezes nós trocamos os pés pelas mãos, nos afobamos e aí acabamos decidindo pela nossa própria regra o que é certo e o que é errado e acabamos nos prejudicando. E foi o que Eva fez, né? Então o que Satanás estava dizendo ali para ela é o seguinte, olha, Deus proibiu, mas não deveria ser proibido isso aqui. Ele está proibindo porque ele tem medo, porque ele não quer, né? Tem algo escondido ali que ele não quer que vocês saibam. Então, assim, ele começa a colocar Deus como um ser que, olha, Deus não é tão bom assim como você imagina. Né? Então, ele lança isso e Eva cai, né, no engano de Satanás. Né? E aí, é nesse sentido que o autor está comentando, né? Não que... porque assim, Deus falou, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, depois Deus fala, olha, são como nós, conhecedores do bem e do mal, semelhantes, não iguais, né? Mas a forma como Satanás utiliza é dando a impressão a Eva que não haveria problema em fazer algo que Deus havia proibido. Deus falou, não é para usar, né? Vocês não precisam disso. E aí, Satanás induz a usar então, ou seja... quando Deus proíbe alguma coisa, Deus fala, olha, não é, pelo menos não, ou não é o momento, ou não deve, em hipótese alguma, fazer isso, é porque Deus conhece, Deus sabe o motivo daquilo, né? E aí Satanás percebeu que isso era a tentação de poder, a tentação da imortalidade, né? Ser como Deus, inclusive ser como Deus naquilo que Deus, que nós não estamos prontos para sermos semelhantes a Deus, em aspectos que Deus de repente não queria que nós fôssemos, como no caso desse, em que ele proibiu Adão e Eva de comer desse fruto, né? Ou então buscar algo além da semelhança que Deus já permitiu que nós temos com ele, né? Querer sempre algo mais. O problema nosso como seres humanos é queremos ir além daquilo que Deus nos concede, que já é muito, não é? Então, querer uma autoridade além da que Deus já me concede, querer um aspecto familiar além do que Deus me permite, e geralmente isso traz graves consequências, né? E aí, Satanás viu isso, incutiu isso em várias religiões que pregam a imortalidade da alma e vai além do ser como Deus, né?
muitas vezes é colocado assim como sendo praticamente igual a Deus. Vocês são deuses, né? E vocês vão continuar se desenvolvendo e vão chegar no nível de outros deuses e assim sucessivamente. Então, a ideia de ter sempre mais e conseguir ser imortal e ter condições, né, além daquelas que Deus nos permite ter, é uma grande tentação ao ser humano em geral, né? Esta maneira de pensar se infiltrou nas culturas judaico-cristãs. A maioria das igrejas cristãs, ela prega isso, né? A imortalidade da alma, né? E em determinado ponto, ser como Deus aqui, em que sentido? As pessoas determinaram que livro da Bíblia é válido, que livro não é, que parte da Bíblia elas querem seguir, que parte elas não querem. Ou seja, as pessoas passam olha, o Novo Testamento é o que vale. O que não tiver repetido lá no Novo Testamento é inútil, é prejudicial ao ser humano. Então, o ser humano começou a determinar que palavras de Deus eles iam querer seguir e que palavras de Deus eles não iam querer seguir. Então, e aí ficou bastante complicado, né? Porque aí o ser humano, usando a Bíblia de maneira manipulada, errada, passou a determinar para si mesmo o que seria certo, o que seria errado, que parte de Deus teria dito que valeria para ele, que parte não valeria. Ou seja, a palavra de Deus deixou de ser a regra para o ser humano e o ser humano passou a determinar que parte da Bíblia ele quer seguir. O Senhor ordenou ao homem: de toda árvore você pode comer livremente, mas se comer do bem e do mal, você certamente morrerá. E aí Jesus diz: vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. E os próprios desejos, né? Ou seja, quando os seres humanos querem fazer os próprios desejos, eles estão ali sendo condizentes com o engano de Satanás. Ou seja, olha, satisfaçam os próprios desejos, não se submetam a Deus em determinar o que é certo e o que é errado, não. Determinem vocês mesmos o que é certo e o que é errado. E aí, satisfazendo os desejos de Satanás, por quê? Porque nós queremos satisfazer, no fundo, os nossos próprios desejos e acabamos caindo na cilada de Satanás e fazendo o desejo dele, que é o quê? Que é se opor a tudo aquilo que se chame Deus verdadeiramente, se opor a tudo aquilo que Deus estabeleça como verdade, como benefício ao ser humano. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ora, um ser que, sabendo das consequências do engano, ele voluntária, deliberadamente, ele vai e engana o ser humano para que o ser humano caia e seja condenado, seja ao ser se tornar mortal, ou seja na intenção de fazer com que o ser humano efetivamente fosse exterminado, é óbvio que essa pessoa, esse ser, ele está com uma intenção assassina. Então, Satanás, desde o começo, a intenção dele era uma intenção assassina. Era uma intenção de claramente destruir o ser humano, de desonrar a Deus destruindo o ser humano. Porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Agora, o Satanás, que fala mentira e fala do que lhe é próprio, as pessoas estavam dando ouvido a ele. Ou seja, satisfazendo a vontade de Satanás, ouvindo as mentiras de Satanás, e Jesus fala: e eu que venho e falo a verdade para vocês, vocês não querem ouvir. Por quê? Porque vocês não querem mudar. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? O nosso ego. Eu não vou mudar, eu não quero mudar, eu vou ser assim, não me importa, eu determino o que eu faço da minha vida. E nós sabemos que quando nós entramos por esse caminho, nossa mente fica aberta para os mais perversos, os mais prejudiciais pensamentos e atitudes. Então, o que Deus diz para nós, olha, reconheça que você é finito, reconheça que você é limitado, que você não é ilimitado no seu conhecimento, você tem limites, e que para que você se proteja, você precisa de um ser mais inteligente e que também queira o seu bem. Não adianta ser um ser mais inteligente que queira o seu mal. Você precisa de um ser inteligente que queira o seu bem e que determine o que é correto para você, o que é melhor para você. E qual é o melhor ser para isso, senão aquele que nos criou, que nos deu tudo o que era necessário para o nosso sustento e que nós, como seres humanos, acabamos rejeitando, né? E aí ele fala da serpente, né? É verdade que não coma nenhuma árvore, então assim, ele lança o engano, como nós comentamos. A mulher, sem perceber, ela passa a focar a sua mente na árvore do conhecimento do bem e do mal, e nesse momento Satanás ali vai trabalhando de modo que ela caiu aí, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ponto 1, boa para se comer.
agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Então veja, boa para se comer e agradável aos olhos, todos os frutos eram, né? Deus criou tudo bom. Então era boa para se comer, os outros frutos também eram. O que foi determinante para ela? Desejável para dar entendimento. Que tipo de entendimento? O entendimento proibido que Deus havia falado. Não comam desse fruto. Ou seja, ela pagou caro pela ambição de querer algo proibido e querer ir além do que Deus havia permitido para eles, que já era demais, já era muita coisa. Imagina, você dominar sobre um planeta inteiro, né? Você ter a chance de ter descendentes que comandariam o planeta com você também. Você ter Deus ali conversando com você, você poder tirar todas as dúvidas com o próprio Deus e buscar entender os planos de Deus e participar de todo esse desenvolvimento. E ela jogou tudo isso fora, e Adão também. A imagem de Deus foi afetada pelo pecado. A imagem de Deus no ser humano, né? E a imagem de Deus diante do próprio ser humano, ela foi afetada, porque a mente do ser humano se modificou. Então, o plano de redenção é um plano de resgate, é um plano de perdão, e é um plano em que Deus precisa trabalhar na nossa mente, principalmente depois de milênios de corrupção, trabalhar na nossa mente e mostrar quem Ele realmente é, porque muitas vezes na nossa mente nós podemos ter uma ideia, uma imagem corrompida de Deus na nossa mente, do que Deus é, de como é o caráter de Deus, como Ele se comporta, qual é a forma de Deus, etc. O principal é a questão da capacidade mental de Deus e o seu caráter, né? Ou seja, o quanto Ele pode fazer, o quanto Ele quer fazer e o quanto Ele realmente é bom. E Deus precisa trabalhar isso em nós para que nós realmente venhamos a amá-lo como Ele merece, e assim Ele inicia o processo de resgate, ou seja, nós compreendemos quem Ele realmente é, o que Ele espera de nós, e assim trabalhamos em prol dessa mudança em nós mesmos, nos transformamos aquilo que nós gostávamos, que a nossa natureza pecaminosa nos leva a gostar e desejar, nós começamos a lutar, começamos a deixar de desejar aquilo com a mente, ainda que o nosso corpo instintivamente, em determinados momentos, nos impulsione para aquilo, a nossa mente passa a lutar, não, isso é errado. E aí nós vamos pedindo poder para Deus, nos arrependemos, buscamos a conversão constantemente, cada dia, e Deus vai nos modificando. O verbo fazer, na frase fizeram cintas para si, era então aplicado apenas a Deus, o Criador. É como se eles substituíssem o Senhor ao encobrir seus pecados. Um ato que Paulo denuncia como justiça pelas obras. Nesse ponto, não vejo dessa forma, porque assim, o próprio Deus, no momento em que ele faz Pérez para cobrir Adão e Eva, ele já estava revelando que realmente eles precisariam de cobertura para a sua nudez. Então não vejo um ato de justiça pelas obras, de forma alguma, e nem um ato de tentar encobrir os pecados, mas uma simples constatação do ser humano que algo se modificou na sua mente, eles já não se sentiram mais à vontade em estar nus perto um do outro. E veja, Deus os criou para serem marido e mulher, para crescer, frutificar, encher a terra. A Bíblia fala que antes eles estavam nus e não se envergonhavam, passaram a sentir vergonha, então eles perceberam que algo mudou, aquele fruto trouxe consequências e eles precisariam lidar com aquilo. Então, não vejo como justiça pelas obras, não. Eu vejo que eles sabiam que aquilo não ia ser suficiente, tanto que eles se esconderam de Deus quando Deus apareceu, não é? Mas ali eles perceberam que aquilo estava os incomodando, causando uma sensação que antes eles não tinham, e eles buscaram se cobrir. Então não vejo como uma justiça pelas obras. O que eu vejo é uma atitude do ser humano, nesse momento até sensata, de percebendo que ele teria de lidar de uma forma diferente com a nova realidade, buscar se cobrir, ainda que provisoriamente ali, né? A questão de justiça pelas obras que Paulo fala é uma atitude arrogante do ser humano em, de repente, se julgar superior ou se colocar em alguma posição em virtude de algo que lhe obedeça, não reconhecendo que é Deus que dá a ele a capacidade de alcançar aquilo que ele alcançou, da obediência dele, etc. Que não seria esse o caso. Então, nesse ponto, não entendo como uma denúncia de justiça pelas obras, né? E nem substituir ao Senhor ao tentar encobrir seus pecados, né? Mas de simplesmente se cobrir. Quando Deus aparece,
eles se escondem, ou seja, se fosse um ato de justiça pelas obras, eles simplesmente compareceriam perante Deus ali com aquela veste, falando, Senhor, nós pecamos, mas nós já resolvemos o problema. Então não foi isso que aconteceu. Então, não, assim, contextualmente não tem como encaixar isso como justiça pelas obras, né? Agora, que claramente eles estavam ali numa atitude errônea no momento em que eles comeram do fruto, isso sim. Nesse momento eles estavam substituindo aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado, como justiça, pelo próprio conceito de justiça deles mesmos, né? Mas no momento em que eles se vestem, não. Quando Deus se aproxima, ele lhe faz a pergunta retórica, onde vocês estão, porque Deus sabia, né? Mas ele faz isso para ajudá-los a perceber, foi a mesma pergunta que ele fez a Caim, né? Onde Caim estava, e aí para ajudar que eles percebessem o erro que cometeram, para que eles começassem a refletir sobre o que haviam feito errado, e ao mesmo tempo levá-los ao arrependimento e à salvação. Esse cenário reflete a ideia do juiz investigativo, que começa com o juiz que interroga o culpado, para prepará-lo para a sentença e incitar o arrependimento, que no final levará à salvação. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: aquilo que Deus fez, no momento em que Deus vem até nós e arrazoa conosco, e conversa conosco através da sua palavra, através de sonhos, através de pessoas que vêm até nós e mostram que nós estamos errados, o que ele está fazendo é tentando nos alertar, buscando, por que tentando? Tentando não, nos alertando e tentando fazer com que nós, porque ele consegue nos alertar efetivamente, ele não está tentando nos alertar, ele está nos alertando e tentando fazer com que nós nos voltemos para o caminho dele, porque ele respeita a nossa liberdade de escolha, que hoje tranquilamente nós chamamos de livre-arbítrio, porque nós não utilizamos o termo livre-arbítrio com o sentido antigo de determinação, mas com o sinônimo de escolha, inclusive, então não haveria nenhum problema, desde que se entenda que nós estamos falando ali da liberdade de escolha, né? Então Deus nos dá a liberdade de escolher entre se vamos segui-lo, fazendo o que é correto, ou se vamos rejeitá-lo, né? Só que isso tem as consequências, nós sabemos que isso tem as consequências no dia a dia, não é? O verbo hebraico nasha, enganar, nachar, né? Significa dar falsas esperanças, fazer acreditar que estão fazendo a coisa certa, né? O engano ali, né? O fazer a coisa certa, mas sempre o fazer a coisa certa em que sentido? Entendendo que Deus está errado. Não tem como você acreditar que Deus é o Senhor da sua vida, ver que Ele está falando, nem eu, nem você. Não tem como a gente ver uma ordem clara de Deus para fazermos uma coisa, dizermos que reconhecemos Deus como nosso Senhor na nossa vida e acharmos que estamos fazendo a coisa certa, nos opondo àquilo que Deus falou. Só tem uma forma de você entender que está fazendo a coisa certa, se opondo a Deus, acreditando que Deus está errado, né? Agora, existem pessoas que fazem isso, que falam, não, Deus não existe, Deus é tirano, eu não quero isso. E então eles acham que estão fazendo a coisa certa ao se opor abertamente a Deus. E tem esse grupo de pessoas que são enganados, né? Acreditam que estão fazendo, que deturpam o caráter de Deus e acham que estão fazendo a coisa certa ao se opor a Ele. Mas no caso de uma pessoa que serve a Deus, que entende a Deus como Senhor na nossa vida, no momento em que ela tem uma ordem clara de Deus, ela sabe que está fazendo a coisa errada. Aí nós temos um segundo problema. Eu sirvo a Deus, quero fazer a coisa certa, mas não busco pacientemente estudar nas Escrituras qual é a vontade de Deus. Então, eu acredito estar fazendo a coisa certa porque eu sou ignorante no sentido de que eu não conheço, eu desconheço a vontade de Deus a aquele respeito, ou sou manipulado, alguém vai e me engana e diz, olha, essa é a vontade de Deus, mas quando na verdade não é. O que Satanás ali fez foi abertamente dizer assim, olha, Deus está mentindo. Agora, existem momentos que Satanás é mais sutil, em que ele fala, olha, Deus está falando isso foi o que ele tentou fazer com Jesus, não é? Olha, mas a palavra está dizendo isso, então ele manipula, ele pega algo fora de contexto, que isso é comum em muitas igrejas hoje, pega textos fora de contexto, dão a entender que Deus não exige mais aquilo que ele exige, né? E geralmente é isso, dificilmente alguém vai falar assim, Deus
está exigindo algo que na verdade ele não exige. Isso também acontece, mas na maioria das vezes é o quê? A Bíblia fala claramente, Deus quer que seja feito dessa forma, seja por norma, seja por princípio, quando nós entendemos qual é o princípio envolvido naquelas normas, e aí Satanás ele deturpa isso, ele fala, não é bem assim, então nós temos que tomar cuidado com isso. Aí ele fala, então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E ao ouvir a voz de Deus, eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores. Então, claramente, eles não estavam usando aquela vestimenta como justiça própria. Eles entendiam que, mesmo com aquela vestimenta, eles entendiam a gravidade do que fizeram, né? Tanto entendiam que, quando Deus fez o questionamento, aí ele fala, estava nu, tive medo e me escondi. Ora, estava nu, tive medo e me escondi. Mas eles não costuraram folha de figueira, então eles não entenderam que aquelas folhas... Eles entenderam que aquelas folhas de figueira não os cobriam adequadamente. Tanto que eles cozeram folha de figueira e falaram, porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Então, considerando o texto da forma como está escrito, né, cozeram, tive medo, estava nu. Então, eles não entenderam aquilo como uma justiça própria. Eles entenderam que, apesar daquilo, eles não estavam adequadamente preparados diante de Deus, né? E aí Deus diz, quem lhe disse que você estava nu? Comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então veja que ele não está aqui usando o estava nu no sentido metafórico, né? Ele está falando, não, eu percebi que estava sem roupa mesmo, né? Então disse o homem, a mulher que me deste, ela me deu da árvore. Então ele tenta amenizar o seu erro. Ele fala assim, não, Senhor, eu estava nu, né? E aí fala, não, você comeu da árvore? Não, então eu comi, mas eu comi porque a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu fiquei sem alternativa. É como se ele tivesse, sabe, eu fiquei meio sem alternativa. Imagina, a mulher que o Senhor me deu, né, para ser minha companheira, me deu do fruto. E aí, ela já tinha comido, o que eu faço? Eu tive que comer. Então, ele está buscando uma justificativa, né? Ele fala assim, não, eu reconheço que eu errei, Senhor, mas assim, não reconheço tanto assim, né? E aí a mulher fala, a serpente me enganou e eu comi. Então ela fala, Senhor, eu comi, mas assim, eu comi porque a serpente me enganou, não é que... Então, assim, E aqui, obviamente, nós temos que entender o seguinte, Deus havia falado, se comer vocês vão morrer, vão se tornar mortais, né? Existem interpretações no sentido de se tornar mortais, e existe a interpretação de que, olha, não, eles iriam morrer efetivamente, e por causa do plano da redenção, eles não morreram de imediato. Deus concedeu a chance para eles de arrependimento, mas eles se tornaram mortais a partir daquele momento, mas não precisariam ser condenados de imediato à morte eterna, eles teriam a chance de se arrepender. Então, é assim que nós entendemos. De qualquer forma, eles sabiam que seriam punidos e, obviamente, estavam com medo ali. Lógico que isso não justifica, mas isso nos faz entender, né, o medo que eles estavam. Eles sabiam que tinham feito algo errado, eles sabiam que tinham afrontado a Deus com a atitude que fizeram e estavam com medo ali, né? Deus começa seu julgamento com a serpente porque foi ela que deu início a todo o drama. É o único ser amaldiçoado nessa narrativa. Perceba que o mesmo termo que é usado ali para falar com a serpente, quando Deus fala com Caim, ele usa o mesmo termo. Se você pesquisar aí, você vai ver que Deus, se você quiser pesquisar, e eu não estou... com o texto de Gênesis aqui no momento, deixa eu abrir aqui. Mas a palavra, se você olhar, por exemplo, vou mostrar para você, você pode conseguir, né, o Bible Hub também é um site muito interessante. Existe esse Antigo Testamento e existe o Novo Testamento também, hebraico-português interlinear, e você vai ver ali em Gênesis que a palavra que Deus utiliza para falar que a serpente se tornou maldita foi a mesma palavra que ele utilizou para falar que Caim se tornou maldito, não é? O que eu entendo aqui é que Deus não proferiu diretamente o termo a Adão no sentido de que ele teria se tornado maldito, e nem a Eva. Por quê? Porque o caso deles foi ainda pior. Por causa deles, a terra como um todo se tornou maldita. Deus fala, maldita é a terra por tua causa. Ou seja, isso não estaria dizendo necessariamente que ele não teria sido amaldiçoado, porque assim, se você olhar no padrão de bênção e maldição na Bíblia, obediência leva a bênção, desobediência leva a maldição. Então, o que eu entendo aqui, na verdade, é que o que teria ocorrido? O que teria ocorrido seria que, no momento em que eles pecaram, assim como no momento que Caim pecou, eles se amaldiçoaram a si mesmos. Adão e Eva se amaldiçoaram,
Caim se amaldiçoou, o povo de Deus se amaldiçoou no momento em que resolveu ir para a desobediência, e nós nos amaldiçoamos quando nós escolhemos ir para o caminho de maldição, de total prejuízo à nossa vida quando nós desobedecemos. E o mesmo aconteceu com Adão e Eva, né? Então o pecado deles também foi extremamente grave, né? Então Deus, o que eu entendo aqui é que a serpente foi o único ser nesse momento expressamente amaldiçoado, ou seja, Deus se dirigiu a ela. Mas quando Deus chega a Adão e diz assim, olha, maldita é a terra por sua causa, ele está falando, o seu caso é ainda mais grave, porque ela se condenou a si mesma. Você, além de se condenar, você prejudicou o planeta inteiro, né? Então, o planeta inteiro eu vou permitir que que perceba as consequências do mal juntamente com você que o domina. Eles sofrerão por causa do seu pecado. Apesar disso tudo, existe a esperança da salvação. Então, assim, o que eu entendo é que Deus, obviamente, falou para eles, olha, vocês se amaldiçoaram. Eu entendo quando ele fala, a terra se tornou maldita, ele está dizendo claramente, vocês se amaldiçoaram e não só a si mesmo, mas o planeta. Porque quando ele fala assim, ao pó voltarás, né, a Adão, ele está falando de morrer, Eva também morreria. Então, aquilo que ele estava falando para Adão também se aplicaria a Eva, né? Então, agora aqui Deus concedeu, não deu apenas a questão de maldição, falar, vocês se amaldiçoaram, vocês prejudicaram, mas ele também deu a chance de esperança, falar, mas ainda não é o fim, apesar de tudo, da gravidade do que vocês fizeram, ainda vocês vão ter a chance de arrependimento e de voltar a se arrepender dos erros e manter uma comunhão com Deus. Então, aí sim eu entendo que Deus, ele deixou clara a gravidade do que eles fizeram, mas também deu a eles a esperança de salvação, né? Os paralelos entre Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,17, nós temos o dragão enfurecido, questão da inimizade, o dragão, a antiga serpente, né? Enfurecido na questão da inimizade, a semente no sentido da descendência, a mulher entendida como igreja, dando ali um vislumbre para nós de que Gênesis 3,15, em comparação com Apocalipse 12, seria o vislumbre exatamente dessa luta, a descendência, aqueles que buscariam fazer a vontade de Deus lutando contra o próprio inimigo, e obviamente o inimigo buscando como seu exército aqueles que quisessem se opor abertamente à vontade de Deus, ou não se opondo abertamente, que claramente não estariam dispostos a se arrepender de todo o erro que viessem a cometer. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque aquele que fala abertamente contra Deus, muitas vezes fica evidente, mas às vezes existe aquele que fala sutilmente. Ele faz de conta que serve a Deus, que está disposto a obedecer a Deus em tudo, mas na verdade existem pontos que ele quer fazer conforme a vontade dele, e aí ele vai buscar diversos recursos, inclusive no sentido de interpretação bíblica para isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Como o plano da redenção, bem como o grande conflito, é revelado nessas passagens. Deus diz à serpente, você é maldita, rastejará sobre o seu ventre, porém inimizade entre você e a mulher, né? Então, aqui é como se Deus estivesse lançando maldição sobre a serpente especificamente, mas não só sobre a serpente, mas sobre o próprio Satanás, que estava ali comandando a serpente. E essa luta não seria necessariamente limitada à questão da mulher com a serpente física, mas ali estaria lançando ali uma inimizade entre a igreja de Deus, o povo de Deus, o servo de Deus, seja individual, seja em coletivo, lutando contra o inimigo, lutando contra o Satanás que viria a fazê-los ali. E esse o simbolismo que é colocado ali no Apocalipse, né? Nesse sentido, né? E quem é o restante da descendência? Quem é entendido como o restante da descendência da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então nós vemos o quê? E aqui, né? Sejam sábios no que diz respeito ao bem e o mal, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo de vocês. Então o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo assim, que além de Cristo ter ali esmagado Satanás no momento em que ele morreu por nós, a nossa luta ainda persiste. Não adianta nada Jesus ter morrido por nós se nós nos colocarmos sob o domínio de Satanás. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha,
para que nós, simbolicamente, esmaguemos Satanás debaixo dos nossos pés, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, porque, do contrário, o sacrifício de Cristo terá sido em vão para nós, se nós não mantivermos uma comunhão com Deus. E a descendência dele, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, são aqueles que buscam obedecer a Deus em tudo que ele diz e buscam reconhecer a palavra de Deus quando a veem. Buscam reconhecer aquele que está falando conforme a vontade de Deus quando vem essas pessoas. Quando vem essas pessoas falando da mensagem de Deus, reconhece, olha, esse é um servo de Deus, esse aqui está falando contra a palavra, ele não é um servo, esse fala conforme a vontade de Deus, ele é um servo de Deus. E aí, dando ouvido a esses, e dando ouvido a tudo que Deus já falou na sua palavra, nós buscamos fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus, e assim nós somos reconhecidos como o remanescente, o restante da descendência contra quem Satanás luta, né? Porque ele sabe que está derrotado, ele sabe. Então a grande questão é: olha como o nível de maldade dos seres, né? Sabendo que está derrotado, o que ele quer fazer? Ele quer prejudicar o máximo de pessoas possível. Imagine você estar no navio e ali você sabe que o navio vai afundar, você tem uma série de botes salva-vidas, você tem uma série de recursos para salvar todo mundo que está ali. E de repente a pessoa, deliberada e voluntariamente, vai enganando as pessoas, dizendo que aqueles botes não são úteis e vai descartando aqueles botes que são a única fonte de salvação daquela pessoa, e ele vai descartando botes, né? E aqueles que reconhecem o engano falam: não, você não vai tomar o meu bote, não, isso aqui é o que garante a minha salvação, isso é o que vai me proteger de todos os contratempos aí, até que venha a salvação final, que é a volta de Jesus, né? Mas isso aqui é o que me protege, eu não vou abandonar nada disso. Então, ele não abandona o bote, ele não abandona as vestes que viriam a protegê-lo dos problemas do mar, ele não abandona o alimento que faria com que ele ficasse vivo até que o resgate final viesse. Então, e é isso que Satanás faz, ele vai enganando as pessoas e vai fazendo com que as pessoas joguem fora exatamente aquilo, né, que vai garantir a salvação delas diante de todo o que acontece, né, todos os problemas da vida, diante de tudo que nos afasta de Deus. E aí ele vai fazendo com que as pessoas, e muitas vezes manipulando a própria Bíblia para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, como fazendo com que as pessoas não estudem, ou no momento que estudam e se deparam com algo que vai de encontro, que é contrário àquilo que elas querem, elas espiritualizam aquilo porque elas não querem abandonar um determinado erro. Então elas falam: não, isso aqui é espiritual, ou então isso aqui era para determinada época, e muitas vezes não existe uma base sólida para aquilo, mas a pessoa, e que pode ser eu, pode ser você, então nós devemos, quem estiver em pé, cuide para que não caia, e quem estiver caído, nos agarremos na mão de Deus juntos e vamos buscá-lo, né? Se você precisa de ajuda, busque ajuda em pessoas de confiança, e eu também, e nós vamos juntos lutar contra Satanás e nos ajudar pelo poder de Deus a nos manter firmes, e se viermos a cair, vamos nos levantar para seguir a Deus. A questão é não desistir, mas para que nós não venhamos a desistir e venhamos a fazer a vontade de Deus corretamente, nós precisamos entender a sua palavra. E para isso nós precisamos estudar com paciência, com cautela, né? Com determinação. Essa é a única forma de lutar, né? Oração, busca de comunhão com Deus, estudo da palavra, reconhecimento dos nossos erros, não é? Então esses são pontos extremamente importantes para a nossa vida, né? Porque nós estamos em um mundo de queda. Então, em um mundo de queda, o que nós precisamos fazer? Sobreviver pelo poder de Deus, buscá-lo até que nós tenhamos acesso a novos céus, nova terra, em um mundo em que habitará a verdadeira justiça de Deus. Como resultado, o que aconteceu a Adão e Eva? Enquanto o julgamento de Deus da serpente era explicitamente identificado como uma maldição, então aí nesse ponto eu concordo com ele, que é explicitamente identificado. Agora, o que foi dado a Adão e Eva, mesmo implicitamente, ficava claro ali que eles haviam se lançado num caminho de maldição, né? O julgamento do homem e da mulher não é. A única vez em que a palavra maldição é usada novamente é quando é aplicada ao solo. Só que aí, fazendo essa correção que eu já havia feito,
Caim é claramente colocado como maldito pelo que ele fez, e quando ele fala maldito é o solo, maldito é a terra por tua causa, ele está deixando claro, olha, a maldição que você lançou é ainda pior que a maldição que foi lançada sobre a serpente, porque você não amaldiçoou apenas a si mesmo. É assim que, se você for analisar as palavras de Deus, a punição que Deus lança sobre Adão e Eva são claramente o mesmo padrão de punição que ele coloca lá nas maldições ao povo, quando ele fala da questão da desobediência. Então ele mostra para Adão e Eva que o que eles fizeram foi tão grave que Deus havia ali, Deus permite inclusive que o planeta inteiro seja comprometido para que eles possam ter chance, ele e os seus descendentes possam ter a chance de se salvar. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, e agora você é maldito sobre a terra. Isso sobre Caim. E é o mesmo termo que é usado lá, exatamente o mesmo termo. Se você olhar na Bíblia interlinear, você vai ver que é exatamente o mesmo termo que é usado para a serpente. Então, Deus não tinha problema nenhum em amaldiçoar as pessoas em virtude dos seus erros, porque na verdade, quando Deus está, a ação de Deus ali é apenas declaratória. Não é pelo que Deus falou que eles se tornaram malditos. Eles se tornaram malditos pelo que eles fizeram. Deus apenas está esclarecendo para eles: olha, você se tornou maldito, você é maldito pelo que você fez. Não é porque Deus falou que eles se tornaram. Deus está apenas revelando para eles o quão prejudicial eles haviam feito, e eles haviam se amaldiçoado. Por causa do que eles fizeram, eles receberiam punições. E esse era o sentido da maldição. Então, implicitamente, eles foram sim lançados sob maldição. Se você olhar a punição deles, o padrão de punição que Deus deu é o mesmo padrão, né? Só que no caso deles foi ainda mais grave. Deus usa um termo muito amplo: maldito é o solo, maldito é a terra por tua causa. Como o pecado da mulher se deve à sua associação com a serpente, o versículo descreve o julgamento de Deus sobre a mulher, estava relacionado ao julgamento da serpente. O julgamento de Deus da mulher, incluindo o parto, deve, portanto, ser entendido na perspectiva positiva da salvação. Não tem como entender isso na perspectiva positiva da salvação. Isso é percebido claramente como uma perspectiva negativa da punição. Agora, o fato de Deus permitir que eles continuassem vivos, permitir que eles oferecessem sacrifícios em virtude do pecado, aí sim nós vemos como perspectiva positiva da salvação. Mas a punição de Deus é claramente dizendo: olha, vocês erraram e isso vai ter consequências, né? Então, nós não podemos limitar isso e apenas entender isso na perspectiva positiva da salvação, né? Isso aliado a tudo que Deus fez para preservá-los pode ser visto na perspectiva positiva da salvação. Mas a punição de Deus, ela é claramente no aspecto negativo. Olha, vocês fizeram algo errado e isso vai ter consequências. Vocês vão ter consequências em função do erro que cometeram. É isso que Deus está falando. Ou seja, eu sou misericordioso, mas eu também sou justo. Então vocês vão receber punições pelo que fizeram. Vocês precisam entender as consequências e a gravidade do que fizeram. E ali está a punição. Não existe perspectiva positiva da salvação ali diretamente. A perspectiva positiva da salvação é quando ele mostra para eles que, apesar daquela punição, a morte deles não seria uma morte definitiva. Eles teriam acesso ao plano da redenção e poderiam se salvar apesar disso. Aí nós entendemos, sim, aliado a isso, a perspectiva positiva da salvação, nos pontos em que Deus mostra claramente que Ele estava disposto a perdoá-los e a oferecer novas chances. Aí sim. Porque o pecado do homem é devido a ouvir a mulher em vez de ouvir a Deus, o solo do qual o homem foi tirado é amaldiçoado. Como resultado, o homem terá que trabalhar muito e retornará à terra de onde veio. E aí eu até coloquei aqui, a mulher também retorna, né? Apesar dela ter vindo parcialmente ali de uma parte de Adão, ela iria para a terra da mesma forma que Adão. Então, quando Deus fala que ele retornaria à terra, devemos lembrar que Eva também morreria. Então, ela iria para a terra assim como Adão. Adão retornaria, ela iria para a terra. Lembrando também que o sofrimento de Adão para conseguir o seu alimento se refletiria também em Eva, né?
E a dor que ela teria, né, ao ter filhos, né, obviamente isso interferiria no relacionamento de ambos. Então, o sofrimento de um é o sofrimento do outro, né? Não tem como desvencilhar. Isso aqui foi só para Adão. Não. Diretamente houve coisas que afetaram a mulher e indiretamente ao homem, e diretamente houve coisas que afetaram o homem e indiretamente a mulher. Ou seja, tem coisas que Deus colocou para punição a Adão, e obviamente Eva sentiria os resultados disso. E coisas que Deus colocou para punição a Eva, Adão também sentiria os resultados disso. Obviamente, ele, amando a Eva, ele iria se entristecer em ver a sua mulher com dores de parto. Assim como ela se entristeceria em ver como o sofrimento dele para conseguir o alimento. Então veja que não tem como dissociar as coisas, né? As coisas elas não ficam, elas estão ali juntas, reunidas, né? E aí ela ficaria inclusive sujeita ao sentimento de dominação do homem, uma série de outras coisas, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, e aí nós já lemos, né? Com dor você dará filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Veja que até aqui não tem perspectiva nenhuma de salvação. Aqui tem perspectiva de punição, né? Obviamente, tendo em vista que eles sabiam que a punição poderia ter sido muito maior, além disso, aqui fica implícito o quê? Um plano de salvação fica implícito, por quê? Porque eles não foram destruídos imediatamente, né? E Deus faz vestes para que eles se cubram, e aí a partir dali o plano de redenção vai se desenrolando. Deus vai revelando ali que ele tem disposição a perdoar o ser humano. Se ele tem disposição a perdoar o ser humano, evidentemente ele tinha disposição a perdoar Adão e Eva, e assim sucessivamente. E aí, né, ele fala, a terra é maldita por sua causa, em fadiga obterá o sustento, produzirá espinhos e ervas daninhas, a erva do campo. Ele teria que lidar com coisas que ele não precisaria lidar enquanto estava no jardim do Éden. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então aqui é um aspecto explícito de Deus oferecendo uma segunda chance ao ser humano, no sentido de que, olha, vocês vão ter punições, não é? Eu vou dar uma nova chance a vocês, mas vocês vão ter punições. Mas aqui não tem como a gente ver fora do plano da punição e fora do plano da maldição, não tem como, né? Ainda que não haja a palavra maldição diretamente ali, a punição ela segue o mesmo padrão da punição que ocorreu com Caim, que foi claramente amaldiçoado. Deus fala, eis que vos proponho vida e morte, bênção e maldição. Então não tem meio termo. Não tem como uma pessoa achar que voluntariamente vai transgredir o mandamento de Deus e vai continuar tendo bênção. Não. Ela vai se sujeitar à maldição. E para que eles pudessem ter bênçãos novamente, eles precisariam se arrepender e se voltar a Deus. Então aqui Deus está apresentando a punição, né? Está apresentando a punição. Como isso iria se desenrolar dependeria da atitude deles diante daquilo que Deus estava oferecendo, que era uma nova chance, que ele fala, né? Ele faz roupas de pele, vestiu Adão e Eva, né, com isso, mas ainda assim ele fala o quê? Ele os expulsa do jardim para que eles não possam ter acesso à árvore. Então veja, é uma série, essa punição ele não precisou nem falar, foi uma punição em que ele agiu, mas obviamente foi uma punição assim, vocês vão ficar sem acesso à árvore da vida, vocês vão se tornar mortais e para que vocês tenham vida novamente, vocês vão ter que ter esperança, confiar em Deus e acreditar no perdão de Deus, na restauração de Deus. Então veja que, e aí Deus coloca ali protetores para o caminho da árvore da vida, né, para que eles não entrassem ali novamente. Então veja, existe um equilíbrio entre punição, olha, vocês estão sendo punidos, mas vocês terão a chance de restauração. Mas Deus deixou claro, isso é a punição. Como vai haver, depois que vocês vão se tornar mortais, e se vão ressuscitar ou não, isso vai depender do quê? Isso vai depender de como vocês vão se relacionar com Deus a partir disso, né? Então não havia uma salvação direta aqui na punição, não. Havia uma possibilidade de salvação condicionada ao relacionamento deles com Deus.
é porque os humanos tomaram o fruto da árvore, que dá o conhecimento do bem e do mal, porque desobedeceram a Deus, que perderam acesso à árvore da vida. Então, essa é a relação das duas árvores, né? Ou seja, para que não fossem pecadores imortais, vivessem, imagina uma pessoa vivendo de forma imortal aqui na Terra, com sofrimento, com dor, com aflição, com maldade, né? As pessoas fazendo as coisas mais danosas possíveis eternamente. Escolhas morais e espirituais têm um impacto na vida biológica, como Salomão instruiu. Não esqueça da minha lei, mas deixe o seu coração guardar meus mandamentos para a duração dos dias, e longa vida e paz vos acrescentarão. Essa conexão reaparece na futura Jerusalém celestial, onde somente a árvore da vida está presente no meio da sua rua. Então ele está falando, olha, o ser humano é um todo. Não tem como o ser humano desobedecer algo em termos mentais e isso não ter reflexo no físico. Ou não tem como o ser humano desobedecer algo em aspecto físico, que é o inverso, né? Desobedecer algo em aspecto físico e isso não interferir na sua mente. Então, aquilo que nós pensamos, interferimos no que nós agimos, e a forma como nós agimos prejudica a forma que nós pensamos. Quanto mais você age de maneira errada, mais difícil é a sua mente se convencer da necessidade de mudança. E quanto mais a sua mente fica prejudicada, maior é a chance de você prejudicar o seu corpo. Então, veja, é uma coisa só. Prejudicar o corpo vai afetar a forma como nós compreendemos. E prejudicar a nossa compreensão, obviamente, vai afetar o nosso corpo. O ser humano é um todo, não tem como, né? Não existe, eu só pensei. Se você pensou, se eu pensei e eu dou asas para isso, fatalmente isso vai se tornar atos cada vez piores, né? Então nós devemos tomar cuidado. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior nem superior ao homem, mas em todas as coisas ele fosse igual. Depois do pecado de Eva, porém, como ela houvesse sido a primeira na transgressão, o Senhor lhe disse que Adão teria domínio sobre ela, devia ser sujeita a seu marido, o que constituía a parte da maldição. Adão teria domínio sobre ela, devia ser sujeito a seu marido, que constituía a parte da maldição, que foi lançada sobre eles. A punição é claramente maldição. Não porque Ellen White falou. Ellen White falou porque claramente Deus a inspirou, mas por quê? Porque claramente ele estava mostrando para ela o quê? Olha, ou é obediência e bênção, ou é desobediência e maldição, não existe meio termo. Então, obviamente, quando eles desobedeceram, eles se sujeitaram à maldição. Em muitos casos, essa maldição tem tornado a sorte da mulher demasiado dolorosa, fazendo de sua vida um fardo. O homem tem abusado em muitos aspectos da superioridade que Deus lhe deu, exercendo o poder arbitrário. Então, muitas vezes isso é mal visto, mal utilizado, né? Até textos bíblicos muitas vezes são mal utilizados no sentido de que, por exemplo, uma mulher que está numa situação de opressão física mesmo, aberta ali, não é uma questão subjetiva, porque ela está dizendo que está sendo maltratada, não. Muitas vezes machucada mesmo, né? E de repente, por causa de um conselho de uma pessoa talvez até bem intencionada, muitas vezes ela continua num casamento em que ela sofre, em que ela é machucada, em que os filhos às vezes são machucados, e vice-versa, tá, irmão? É lógico que assim, pode ocorrer de uma mulher também ser arbitrária num relacionamento, mas assim, em qualquer dos casos, seja uma mulher arbitrária, seja um homem arbitrário num relacionamento, seja num usar de arbitrariedade física ou mentalmente, isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem e a mulher se respeitem, que a mulher ame o marido, que o marido ame a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, ou seja, um amor. Se o casal buscar se amar verdadeiramente, não vai haver esse tipo de opressão, né? Óbvio que pode haver, porque nós somos imperfeitos, pode haver um outro momento em que algum se exceda ou que haja desavenças, mas via de regra, um casal que está de acordo com a vontade de Deus, ele vai buscar se ajudar um ao outro, né? Tudo conforme a palavra, né? Quando nós permitimos que a palavra que Deus tenha a palavra final no casamento, raramente vai haver espaço para que o homem seja arbitrário em relação à mulher, ou em relação aos filhos, ou que a mulher seja arbitrária em relação ao homem, em relação aos filhos. Dificilmente isso vai ocorrer, porque quando nós damos
Quando nós temos paciência para examinar a Bíblia, quando nós temos paciência para orar a Deus e buscar a sua resposta, raramente, porque assim, nós vamos buscar o conselho de Deus, agir conforme o conselho de Deus, e agindo conforme o conselho de Deus, ambos vão fazer voluntária e de forma feliz a vontade de Deus e vão manter essa união saudável, abençoada, conforme Deus requer. Deus confrontou Adão e fez-lhe... vamos fazer essa primeira pergunta aqui. Por que Eva pensou que comer do fruto lhe daria sabedoria? Porque o nome do fruto era o quê? Conhecimento do bem e do mal, né? Agora, por que ela pensou que essa sabedoria seria benéfica ao ponto, inclusive, dela desobedecer a Deus, dela desconfiar que Deus estava fazendo aquilo para o bem dela, né? Como evitar o erro de desafiar a palavra de Deus a fim de obter algo melhor, entre aspas, do que Deus oferece? Ou seja, assim, aí nós pensamos, como é que dois seres que tinham tudo abandonaram tudo por causa de uma ambição, né? Isso acontece com o ser humano muitas vezes, e se nós não buscarmos em oração, em comunhão com Deus, isso pode acontecer conosco, achar que o que Deus nos oferece nunca é o suficiente. Não, eu preciso sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí nós ficarmos sujeitos aí ao domínio de Satanás. Deus confrontou Adão e fez-lhe perguntas, não apenas para estabelecer sua culpa, mas para levá-lo ao arrependimento. Esse motivo reapareceu no caso de Caim, no dilúvio, na Torre de Babel, em Sodoma e Gomorra. Como nesses incidentes se revela a ideia de um juízo investigativo, ou seja, qual é o aspecto que o autor está querendo colocar aqui? Deus, ele não condena por condenar, ele dá chances às pessoas, ele concede a oportunidade de arrependimento e aí ele verifica como essas pessoas estão lidando com as chances que ele dá. E isso mostra para a gente, Caim, dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra, mostra que existe misericórdia, mas existe justiça de Deus, existem limites que Deus estabelece para o ser humano. E Deus fala, olha, eu perdoo, mas existem limites para o que você faz, existem consequências para o que nós fazemos, então nós devemos tomar cuidado com isso. Aqui nós vemos o caso de Caim, né? Meu castigo é maior do que eu posso suportar, né? Então veja, em nenhum momento Caim fala absolutamente nada, né, que demonstre uma tristeza, nem um pingo de tristeza pelo que ele fez ao irmão. Ele simplesmente falou, o meu castigo é maior que eu posso suportar, ou seja, ele estava pensando apenas em si, né, na consequência da sua punição, ao invés de refletir o motivo da sua punição e buscar arrependimento pelo erro que ele cometeu, algo gravíssimo, né, prejudicar seu irmão por pura inveja, pura ambição. E ainda assim ele fala, meu castigo é maior do que eu posso suportar. E aí Deus fala, você será maldito, quando cultivar o solo não lhe dará sua força. Veja que ele fala, maldito sobre a terra cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do irmão. Então Deus associa a questão da maldição do próprio Caim à questão da terra. É o prejuízo que a terra sofreu. Obviamente Deus não estava falando da terra em si. Deus não estava mais preocupado com a terra do que com o próprio Caim que faleceu. É uma forma dele dizer o seguinte, olha, o que você fez foi extremamente grave. Você matou o seu irmão, né? Você privou da continuação da vida dele aqui por futilidade, vamos dizer assim, né? E aí ele fala, você, quando cultivar o solo, não dará sua força e você será fugitivo e errante pela terra. Então Deus está dizendo para ele, olha, vai haver punições. Ele fala para nós, olha, existem punições, existem consequências para aquilo que nós fazemos e nós devemos respeitar os nossos limites, né? Eu sei que muitas vezes é mais difícil agir do que falar, mas é justamente quando refletimos e quando falamos da vontade de Deus que nós passamos a refletir cada vez mais e pensarmos nas nossas atitudes, né? O que Deus espera de nós. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido proveitoso esse estudo e te convido nesse momento para uma oração final. Obrigado, Pai querido, pela chance que temos de aprender da Tua mensagem. Venha aperfeiçoar essa minha mensagem na mente de cada pessoa que vier assistir esse vídeo. Nos ajude, Pai, a estar em comunhão contigo, nos fortaleça, nos purifique. Tem misericórdia de nós, Pai, nós precisamos muito da Sua ajuda, do Seu poder. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a maldade aumenta,
que o Senhor nos ajude para que nós venhamos, não nos contaminemos diante de tanta contaminação que existe, de tanta coisa feita para prejudicar a nossa mente, o nosso corpo. Nos ajude a vencermos pelo seu poder, sermos boas testemunhas e mostrarmos ao mundo o quanto é bom, o quanto é importante servir ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos livre de todos os males, nos perdoe, nos purifique, nos abençoe na semana de oração que virá, nas igrejas na face da terra, e abençoe os seus filhos onde quer que estejam, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos e até o próximo estudo.